Sejam bem-vindos ao Pod Pet. Meu nome é Bruno, Meu nome é Vitor. nós somos estudantes de odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente somos integrantes do grupo PET. E, gente, hoje trouxemos o nosso convidado, Marcos Voto, tá? Que ele é um dentista formado pelo FRJ, se especializou em estomatologia também pelo FRJ e desde 2003 trabalha na área de cursos preparatórios para o concurso da Marinha em diversas áreas, né, do ensino superior. E hoje trouxemos ele aqui para falar um pouco, né, dessa trajetória, de como que funciona essa questão da ingressão na Marinha, focado na gente, né, gente, na odontologia. E antes, quero pedir, primeiramente, agradecer, né, a presença, porque você, com certeza, tem um tempo muito corrido e disponibilizar de vir aqui participar, conversar com a gente, com a nossa comunidade aqui da UERJ. É muito gratificante, então muito obrigado, Marcos. E pedir para você contar também um pouco da sua trajetória até aqui, né? Legal. Não, primeiro eu agradeço vocês, né? Eu tenho uma história de participar de centro acadêmico, né? E eu sei o quanto é legal poder contribuir e o trabalho que vocês estão fazendo. Então, um pouquinho da minha história. Sou formado em odontologia pela UFRJ. Eu até brinco que por muito pouco eu não fui aluno da UERJ. Na época, tinha que fazer vestibular, eram 3 vestibulares diferentes, um para a UF, um para a UERJ e outro para a UFRJ. O primeiro resultado que saiu foi da UF, só que eu morava muito longe da UF, eu morava na Tijuca, aqui pertinho da UERJ. O segundo resultado que saiu foi da UFRJ, eu passei na UFRJ. E o terceiro resultado seria da UERJ, só que eu passei para a UERJ na reclassificação, então só entraria no segundo semestre. E aí eu comecei a estudar na UFRJ, fui reconvocado para a UERJ, falei, não, agora eu já estou na UFRJ, era longe pra caramba, eu morava aqui pertinho, mas eu acabei fazendo na UFRJ, mas poderia ter sido aluno da UERJ Quase, por foi 6 pouco. meses. Por 6 meses. Aí, ó. Se tivesse acertado mais uma questão no vestibular, Poxa. talvez eu fosse aluno da UERJ. Então eu comecei minha trajetória na odontologia em 99, lá no Fundão, me formei em 2002. Em 2004 eu fiz estomatologia e em 2009 eu ingressei numa residência de bucomaxilo. Mas desde 2003 eu sempre gostei muito da área acadêmica, então eu dava aula no Fundão. Em 2003 eu montei um curso preparatório para concursos, específico para odontologia. E eu consegui durante muito tempo conciliar com a odontologia, sempre fui apaixonado pela odontologia, sou até hoje, exerço nada de odontologia hoje, meu trabalho na odontologia como dentista hoje é zero, o curso me toma muito tempo, então não consigo conciliar. Aí quando chegou mais ou menos 2010, eu decidi que eu precisava me dedicar 100% ao curso preparatório e acabei abrindo mão da clínica, né, de estar na odontologia. Continuei na odontologia dando aula, né, participando no curso preparatório, dando aula para dentistas. Então, hoje a odontologia na minha vida, né, a prática clínica é saudade, mas participo, né, dando aula, enfim, nessa área eu gosto muito. Ainda é presente, né, a odontologia. E, então vamos começar, né, com as perguntas, depois dessa introdução, a gente conhecer melhor o nosso convidado. Vamos às perguntas de vocês, né? Primeira pergunta minha, particular, né? Como normalmente é o processo para ingressar nas Forças Armadas e, em especial, na Marinha? Então, deixa eu falar um pouquinho de todas as Forças Armadas. Então, quais são as Forças Armadas para o público leigo que não sabe quais são as Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. Cada uma das Forças Armadas, elas têm uma forma de ingresso diferente, uma data de ingresso diferente, um tipo de concurso diferente e uma quantidade de vagas diferente. Hoje eu posso garantir para vocês que dentro das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, o que mais abre vagas para a odontologia, sem dúvida nenhuma, é a Marinha. A Marinha abre mais vagas. E dentro da Marinha tem vários concursos diferentes. Só para vocês terem uma ideia, não para odonto, mas de uma forma geral, a Marinha tem 20 formas de ingresso. Então, tem formas diversas, características diferentes, concursos diferentes, formas de ingresso diferentes para pessoas de faixas etárias diferentes, formações diferentes. Para odontologia, especificamente, existem 2 concursos para a Marinha, que é o Corpo de Saúde da Marinha, que é aquele concurso que você passa a vida inteira na Marinha, você se aposenta na Marinha.
E tem o concurso de RM2, que é um concurso temporário, onde você vai permanecer na Marinha durante 8 anos. Quais são as diferenças, né? Primeiro, um é um concurso vitalício e outro é um concurso que você vai ficar por até 8 anos. Quantidade de vagas. Então, as Forças Armadas, não só a Marinha, mas as Forças Armadas, elas vêm sofrendo uma reformulação. Não é desse governo, não é do governo passado, não é do governo anterior ao passado. Então, a gente está vendo que cada vez mais estão abrindo vagas temporárias para as Forças Armadas, aonde o civil entra, vai se tornar militar durante um tempo e depois sai das Forças Armadas, recebe uma baita de indenização, depois a gente fala isso mais para frente. Mas a maioria das vagas hoje são em regime temporário para as Forças Armadas. Só para vocês terem uma ideia. Esse concurso que fica a vida inteira, se eu não me engano, esse ano, 2023, tivemos uma ou duas vagas para odontologia nível Brasil. Então, todo mundo do Brasil concorria a essa uma única ou duas vagas, eu não lembro ao certo. E para esse concurso de RM2 da Marinha, foram 31 vagas. E aí, deixa eu pegar minha cola aqui, foram 31 vagas espalhadas para o Brasil inteiro. São 31 vagas. Esse ano foram, se eu não me engano, 9 ou 10 cidades diferentes. Então, essa é uma grande diferença dos concursos. Então, são diversos tipos de concurso, características totalmente diferentes, faixa etária diferente, tudo diferente, exigências diferentes, totalmente diferentes. Não, nem se compara, né? A concorrência que é do permanente pro temporário. Diferente. Né? E o temporário abre essas vagas todos os anos, né? Todos os anos. A quantidade de vagas, ela varia de ano para ano. Porque a quantidade de vagas vai depender da necessidade da Marinha em contratar. Mas eu posso garantir. Às vezes eu recebo muitas perguntas na caixinha de perguntas. É certo que vai ter vaga? Eu brinco o seguinte. Certo na vida só tem duas coisas. A morte. Todo mundo vai morrer. Eu espero que demore muito. Mas todo mundo vai morrer. E é certo que a gente vai pagar imposto. Vocês talvez ainda não paguem, né? Mas certamente um dia vocês vão receber um DARFzinho lá para pagar. Então essas são as duas certezas na vida. E a vaga para odonto vai ter? Vai ter. Talvez essa seja a terceira certeza na vida. Porque desde que esse concurso existe, todo ano abriu. Então, às vezes as pessoas me perguntam, será que esse ano vai ter? Se não tivesse, é muito azarado. Porque todos os anos sempre teve vaga. Por que esse ano, justamente o que você vai fazer, não vai ter? Então, é muito pouco provável de não ter. Porque a gente vê que a Marinha, né, tem um efetivo enorme de militares. E quando você entra para trabalhar na Marinha, especificamente como dentista, você vai atender esses militares. Então, seja os almirantes, né, o alto escalão, altas patentes, como os soldados que ingressam todos os anos também no serviço militar obrigatório. Então, a Marinha precisa de dentista. Todos os anos se aposentam dentistas, todos os anos os dentistas saem da Marinha, todos os anos, né, tem uma reformulação. Então, todos os anos tem militares sendo contratados nesses 20 diferentes concursos que eu falei, então precisa de dentista. Não só dentista, mas todas as outras profissões. Mas nosso foco aqui é o odonto, então vai ter vaga para odonto. Todos os anos acontece. E esse edital, ele tem uma característica, ele sai todos os anos em outubro. Entre setembro e novembro, na maioria das vezes em outubro, sai esse edital. Então, é algo que qualquer um que deseja entrar nas Forças Armadas já consegue fazer uma preparação prévia, sabendo que em outubro vai ter um edital. E a prova acontece geralmente em janeiro, fevereiro. Então, são algumas certezas que tem desse concurso. Data certa para sair o edital, vagas vão abrir, espalhadas pelo Brasil inteiro, e também a data da prova, que geralmente é em janeiro, fevereiro. Então, são muitas certezas para quem quer se preparar, pensar em uma preparação a longo prazo. Ainda bem que tem essa demanda de profissional, né? As Forças Armadas nunca vão acabar. É verdade. Então, você pode pensar, de repente pode acabar uma empresa particular, a prefeitura pode entrar numa crise, contratar menos, pode terceirizar, isso a gente vê acontecendo na prefeitura, empresas terceirizados,
mas a Força Armada não vai acabar. A Marinha, Exército e Aeronáutica não vão acabar. Se a Marinha, Exército e Aeronáutica acabar, acabou o país. É verdade. Então, isso não vai acabar. Então, essa é uma segurança muito grande que tem para quem quer fazer concurso para as Forças Armadas. Com certeza. Entendi. Agora aqui, ainda nesse ramo da seleção, a Camille Pinheiro perguntou qual o conteúdo, qual a área que mais prevalece nas provas de seleção. Então, essa prova de RM2 é muito engraçada. Hoje meu Instagram deve ter uns 400 mil seguidores, mas quando eu tinha 5 mil seguidores, as pessoas diziam que você está mentindo, isso não existe, isso não é verdade. Porque essa prova é muito desconhecida. Talvez quem esteja nos assistindo aí, se botar um Google aí, vão ter poucas informações relevantes e até mesmo dentro do site da Marinha essas informações são muito pequenas e difíceis de encontrar. Eu tenho vários alunos de comunicação que eu brinco, vocês têm que melhorar a informação na Marinha. Essa prova ela é diferente de todas as outras provas de ingresso nas Forças Armadas. Primeiro, só cai em 2 disciplinas. Só cai em português, todo mundo conhece português, todo mundo já deve ter feito algum concurso para português, nem que seja o Enem para entrar na faculdade. Então cai português, que tem uma bibliografia muito específica, muito particular. E formação militar naval. Aí, o que é formação militar naval? Formação militar naval é uma introdução à vida militar na Marinha. Então cai um pouquinho de história da Marinha, um pouquinho de leis da Marinha, cai um pouquinho de tradições navais da Marinha. E o mais curioso, não importa a sua profissão. Para odonto, não cai odonto. Só cai português e formação militar naval. Quem vai fazer prova, por exemplo, para engenharia, não cai engenharia. Só cai português e formação militar naval. Então são 25 questões de cada. E para todas as profissões, não importa a sua profissão, só caem 25 questões de português e 25 questões de formação militar naval. Só e somente isso. Eu brinco o seguinte, é uma prova simples. É bem simples. Porque aqui na UERJ são quantos anos de faculdade? 4? Agora são 5, né? 5? Pois é. Então, você imagina você estudar 5 anos de faculdade, mais português, para você fazer um concurso. Para a Marinha você vai estudar formação militar naval, que é simples. É um conteúdo muito menor do que 5 anos de faculdade. Muito menor. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque o que é bom todo mundo quer. Né? Então, você imaginar ganhar um excelente salário, 10 mil reais, todo mundo quer. Então não é fácil. É disputado. Né? Todo mundo quer. Mas essa é uma característica. E outra característica que talvez as pessoas desconheçam é a idade. Para você entrar, fazer a prova de RM2 da Marinha, a idade limite, né, são 40 anos. Então você tem que ter 40 anos, 11 meses e 29 dias na data da posse. Você não pode ter 41. Então você tem que ter, na idade do edital diz menos de 41. Então você não pode completar 41 anos na data da posse. Se você tiver 40 anos, você pode fazer. E quando você pega outros concursos para as Forças Armadas, tem limite de idade muito mais baixos. 29 anos, dependendo da força, dependendo do cargo. 35, como é para a maioria dos cargos na odontologia, nas 3 forças. Então tem uma limitação de idade muito grande, o que não acontece, mas o limite é bem maior nessa prova de RM2 da Marinha. Então o limite é bem mais alto e permite pessoas, né, que eu comecei a faculdade mais tarde, me formei mais tarde, ou tenho uma trajetória na vida da odontologia, não me identifiquei muito bem com nenhuma área, quero fazer um concurso público. Então isso permite as pessoas terem mais tempo para ingressar nas Forças Armadas. Abrange uma faixa etária muito grande mesmo, né? Você tem que ter um mínimo de 18 anos. Sim. Mas você pensar que ninguém se forma com 18 anos. É verdade. Então, ninguém vai se formar em odontologia com 18 anos. O cara teria que ter começado com 14, isso não existe. Então, mais um mínimo de 18 anos, o máximo de 40 anos. E a Marcela Copelo, ela perguntou o seguinte: como é a atuação desse dentista na área militar e de quanto tempo é a jornada de trabalho semanal dele? Pergunta curiosa. Todas essas perguntas que estão me fazendo eu recebo todos os dias nas minhas lives, nas minhas caixinhas de perguntas. Qual é a visão que as pessoas têm sobre o militar da Marinha? Ou que ele tem um trabalho escravo, que ele trabalha 7 dias por semana, sem folga, sem férias, sem nada, ou ele tem uma vida assim de rei, que não trabalha, não faz nada. São os dois extremos que eu escuto lá. Ah, militar não faz nada. Ah, militar trabalha muito. Não, é o meio termo.
Você vai ter uma carga horária, né? Na realidade, o militar ele não tem uma carga horária. Então, se você pegar o edital, não tem uma carga horária. As pessoas até, pô, não tem uma carga horária, não, porque o militar ele tem uma dedicação exclusiva à força. Inclusive, o militar ele recebe um adicional de disponibilidade. É um percentual que ele recebe em cima do soldo, em cima do salário dele, para ele estar disponível quando a Força Armada precisar dele. Então é trabalho escravo. Não, não é. Parece, né? Mas todo mundo que entra na Força Armada tem que ter em mente que a prioridade sempre será a Força Armada. Mas tem um detalhe, né, que acontece, isso inclusive está em lei no Estatuto dos Militares, que diz o seguinte: profissionais da área da saúde, a odontologia se enquadra nisso, eles podem trabalhar fora das Forças Armadas. Então, um dentista, ele pode trabalhar, né, na Força Armada e ter o consultório. Então, a Marinha permite isso. Você trabalhar na Força Armada, trabalhar na Marinha e trabalhar fora também. O que eu converso com os meus alunos? Essa carga horária ela vai variar muito de cidade para cidade, de quem é o seu comandante, em qual ambiente você vai estar trabalhando, com quem você vai trabalhando, quem vai estar ao seu lado trabalhando, quantos dentistas vão ter para suprir aquela região. Isso varia muito. Mas o que eu vejo hoje, em média, os dentistas trabalhando mais ou menos aí 30 horas semanais, né? Numa jornada de 30 horas semanais. Como é que acontecem essas jornadas? Elas podem ser de plantões, então pode dar um plantão de 12 horas, pode ser 8 horas, né, por dia, com folgas em alguns dias, mas uma média de 30 horas. Todo militar, isso é bom pontuar, todo mundo que entra nas Forças Armadas, não importa a sua profissão, dentista, enfermeiro, advogado, engenheiro, todo mundo vai ter um papel militar, então todo mundo vai ser militar e todo mundo vai atuar na sua área de formação. Então, o dentista vai trabalhar no consultório, mas o dentista vai ter um papel militar. Quais seriam esses papéis militares? Por exemplo, coordenar uma organização militar, um quartel. Então, hoje, aquele dentista é o oficial de dia, que vai ser o responsável pela organização daquele quartel. Então, ele não trabalha na odontologia, ele trabalha como militar, dá serviço armado. Então, tem treinamento, inclusive, para isso, para você manusear uma arma. Então, o papel do militar, todo mundo que sonha em servir as Forças Armadas tem que entender. Quando você passar nas Forças Armadas, em especial a Marinha, que é o nosso papo aqui, você vai ser militar e depois você vai executar a sua profissão. Porque todo mundo entra como militar. Militar dentista, militar enfermeiro, militar médico, militar bacharel em direito, administração, mas você entra como militar. Então você vai ter essas duas funções. Mas hoje na odontologia, pode botar em uma média de 30 horas semanais. E eu tenho muitos alunos que conseguem conciliar ou com outra matrícula de outro concurso que tenham passado. Tem alunos que dão aulas em faculdade, tem alunos que trabalham em consultório, né? E tem alunos que só trabalham na Marinha, dedicação exclusiva para a Marinha por opção própria mesmo, pega os outros dias e vai descansar. Tá ganhando bem, então. Deu certo, né? Mas na área da odontologia mesmo, excluindo essa questão militar, a atuação é mais de clínico geral? Como que é? As vagas para odontologia, elas são divididas. Deixa eu até pegar minha cola aqui. As vagas para odontologia, vou falar do último ano, tá? 2022, 2023. No último ano, abriram 31 vagas para odonto. E abriram 18 vagas para clínico geral. Então, a maioria dessas vagas foram para clínico geral. Isso é curioso, porque muita gente acha que tem que ter alguma especialização para fazer a prova. Não precisa, porque as vagas para clínico geral também existem. E abrem vagas também para especialização. Ó, abriu para DTM, para endo, para estômato, para implanto, pediatria, pério, prótese, orto. Então, essas são algumas especializações do ano passado. Então, quando você faz a prova, você escolhe. Bom, se eu sou estomatologista, eu posso fazer para a vaga de estomatologia. Então, eu vou trabalhar como estomatologista na Marinha. Vou trabalhar na minha área de especialização. Ah, não, fiz para prótese, eu tenho prótese, então vou fazer para prótese. Não tenho especialização, ou a minha especialização não abriu naquele ano, eu posso fazer para clínico geral. Então, você vai trabalhar dentro da área que você está se candidatando. E outra coisa também interessante,
Essas vagas elas são divididas por regiões. A Marinha ela divide o Brasil em 9 distritos navais. Então são 9 regiões. Depois eu até mando um mapinha, se o pessoal quiser colocar depois aí na edição, desses 9 distritos navais. Esses 9 distritos navais, as vagas são para cada um desses distritos navais. Exemplo, aqui no Rio de Janeiro é o primeiro distrito naval. O Rio de Janeiro é o local onde mais abrem vagas. Por quê? Porque a sede da esquadra fica aqui. A sede da Marinha fica no Rio de Janeiro, tem o maior número de profissionais trabalhando no Rio de Janeiro, então o maior número de vagas é no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu tenho essa divisão aqui, mas vou dar o exemplo, por exemplo, só de clínico geral. Clínico geral foram 18 vagas, 15 foram para o Rio de Janeiro. Das 18 vagas de nível Brasil, 15 foram para o Rio de Janeiro. Então, outro exemplo aqui, abriu vaga para DTM, foi uma vaga para DTM, foi aqui no Rio de Janeiro. Mas tem vaga para Brasília, são várias cidades, depois eu cito essas cidades aí. Tem, aqui dentro do Rio de Janeiro tem Angra dos Reis, tem São Pedro da Aldeia, então são várias cidades. E quando você se inscreve, você escolhe, abriu vaga para Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, quero fazer a prova em Belo Horizonte, quero concorrer àquela vaga em Belo Horizonte. Então, apesar de ser um concurso que acontece na mesma data, no mesmo dia, para todos os distritos navais, você escolhe a cidade que você quer servir. Então, pegar um exemplo aqui. Tem aqui Brasília. Brasília é o 7º distrito naval, Centro-Oeste. Então, se eu sou dentista, abrir uma vaga, por exemplo, para clínico geral em Brasília, eu vou para Brasília. Eu escolho Brasília para fazer a prova. E eu só vou concorrer com aquelas pessoas que se inscreveram para aquela minha especialidade ou para clínico geral em Brasília. Não concorre às vagas todas. Não concorre com todo mundo. Isso é bom. É justo. Porque, porque você não... Pois é, então isso é uma das coisas boas, que você está concorrendo só para quem escolheu aquela cidade. Então, Rio de Janeiro tem mais vagas. Onde é mais concorrido? Aqui. Rio de Janeiro. Pois é. Porque ainda hoje as pessoas têm uma falsa impressão. Quanto mais vagas, mais fácil. Não é? Quanto mais vaga, mais concorrido. Então, eu vejo muita gente, professor, saíram 3 vagas para... Vou chutar, 3 vagas para Cabo Frio e 15 vagas para o Rio de Janeiro. Acho que eu vou fazer para o Rio de Janeiro. Se você gosta de Cabo Frio, se tem a possibilidade, quer morar em Cabo Frio, vai para Cabo Frio. Porque são menos vagas, menos pessoas vão querer concorrer àquelas vagas. É verdade. É impressionante. E aí eu sempre brinco. E onde eu tenho mais alunos vestindo farda branca? No Rio de Janeiro. É tudo no Rio de Janeiro. A grande maioria no Rio Pois de Janeiro. é. A grande maioria dos meus alunos são do Rio de Janeiro. Né? É proporcional, né? Sim. E nessa questão da concorrência, eu acho interessante. Você acha legal a pessoa fazer alguma especialização? Porque abre, além de clínico geral, abre para especializações, né? Você acha interessante uma pessoa fazer, sei lá, vamos supor, estomatologia, no enfoque de passar nesse concurso por algum motivo tem menos concorrência? Então, Vitor, eu sempre falo o seguinte. Eu não gosto que as pessoas invertam os papéis. Eu não quero que a pessoa faça uma especialização para fazer o concurso. Eu acho que a pessoa tem que fazer uma especialização porque ela gosta, porque se der tudo errado na Marinha, ela já tem uma especialização que ela gosta para concorrer àquela vaga. Se você tem uma especialização, por exemplo, se eu for comparar estomatologia, eu sou estomatologista, então vou defender a classe aqui. Se você comparar a relação candidato-vaga de estomatologista com clínico geral, cara, estomatologista é ridículo. Quantos estomatologistas vocês conhecem? Poucos. Né? Eu aqui. Porque, cara, é muito pouco estomatologista. Então, se você vai pegar estomatologista, é muito pouco. E às vezes o estomatologista com a ilusão que são 18 vagas para clínico geral e uma só para estomatologista, ele não concorre à estomatologia, ele vai fazer para clínico geral. Então, eu acho, se você tem uma especialização e abre a sua especialização, faça para sua especialização. Ninguém vai fazer prótese, né? Eu sou radical contra a prótese. Quem é na área de prótese aí me desculpe, mas eu odeio prótese. Mas o cara que fez prótese, ele ama prótese. Por que ele vai fazer para clínico geral, estando lá fazer de repente uma extração que ele não quer, fazer uma pério, uma raspagem que ele não gosta, se ele fez para prótese? Pode atuar na área dele, né? Vai atuar mais na área dele. Então, a relação candidato-vaga
para clínico geral sempre é maior. Sempre é maior. Por quê? Porque tem mais clínico geral do que especialistas, né? Sem dúvida nenhuma. O que não inviabiliza de passar, né? Desses 18 aí, não fechou ainda esse ano, mas a gente vai ter pelo menos 1/3 aí de todos que fizeram pré-clínico geral vão ser alunos do curso. Primeiro lugar esse ano em odonto, a maior nota do concurso de odontologia foi um aluno do curso. Caraca, muito legal. Muito bom. Agora aqui, o Rodrigo Fernandes perguntou qual a vantagem da carreira militar temporária ou permanente e qual a faixa salarial para o dentista temporário e do quadro permanente. Primeira coisa, não existe distinção de salário de militar de carreira e militar temporário. Quando você ingressa nas Forças Armadas, independentemente de qual é a sua forma de ingresso, você se torna um militar. E você vai receber o salário nas Forças Armadas chamado de soldo, de acordo com a sua patente. Patente é um termo genérico, mas vamos utilizar esse termo aqui. Então, se você é um segundo tenente, você recebe um salário. Se você é um primeiro tenente, você recebe outro salário. Se você é um capitão tenente, você recebe um outro salário. Se você é um almirante, você recebe outro salário. E não importa a sua forma de ingresso. Se você entrou como temporário ou se você entrou como carreira. Então, o salário é igual, tá? Não importa. O que vai mudar? Vai ser a sua patente. Então, quem entra, por exemplo, como RM2, ele vai passar um curto espaço de tempo como segundo tenente, 6 meses como segundo tenente, depois ele vai ficar como primeiro tenente e encerra os seus 8 anos na Marinha como capitão tenente. Vantagens de cada um. Bom, se você... O que acontece geralmente com o militar de carreira? Ele faz uma prova que é muito mais concorrida, são poucas vagas, e é uma prova nacional. Então, esse ano foram 1, 2 ou 3 vagas, eu não lembro exatamente. Eu não acompanho muito esses concursos de carreira. Mas se você pegar, vamos botar que tenham sido 2 vagas. O Brasil inteiro vai concorrer àquela vaga, e aquela vaga é para o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, você que está assistindo a gente, se você mora em Manaus, essa vaga é para o Rio de Janeiro. Você tem que ir para o Rio de Janeiro para concorrer àquela vaga e você vai morar no Rio de Janeiro. Então, o concurso de carreira, por mais que tenha a vantagem de você permanecer a vida inteira nas Forças Armadas, se aposentar nas Forças Armadas, ele tem esse inconveniente, que você vai ter que ir para o local que aquela vaga está disponível. Então, geralmente é no Rio de Janeiro. Então, geralmente você começa a sua carreira no Rio de Janeiro. E, em algum momento, ou em vários momentos da sua carreira militar, você vai ser transferido. Não tem jeito, né? Então, você começa a sua carreira no Rio de Janeiro, permanece 1 ano, aí depois você vai para Brasília, aí depois você vai para São Paulo, aí depois você vai para Manaus. Então, aquele dentista que pretende criar raízes no lugar, ou já tem raízes no lugar, né, tem família, ou já tem um consultório, uma clientela, ele sabe que ele fazendo um concurso de carreira, um dia ele vai ter que abrir mão daquilo. Porque um dia ele vai ter que ser transferido. A vantagem é que você vai ficar recebendo pelas Forças Armadas a sua vida inteira. Agora, o militar temporário. Você escolhe a cidade que você quer fazer. Então, se tem um dentista lá de Manaus escutando a gente. O cara lá de Manaus, se ele quiser fazer, dentista lá de Manaus, se ele quiser fazer para Manaus, ele vai permanecer em Manaus o tempo inteiro. Ele pode conciliar com outro emprego em Manaus, com outra matrícula em Manaus, com um consultório em Manaus. Então, ele vai receber o mesmo salário que o militar de carreira, mas ele vai permanecer durante 8 anos. Outra coisa que as pessoas desconhecem, né? Benefícios. Os benefícios também são iguais do militar de carreira e do militar temporário. Auxílio saúde, então você vai ter plano de saúde para você e para os seus dependentes. Se você tiver um filho, uma esposa, ou até se seus pais forem seus dependentes fiscais, né? Se por acaso seu pai estiver lá no seu imposto de renda como seu dependente, seus pais também recebem plano de saúde pela Marinha, plano odontológico, né? Nós dentistas, vocês ainda não são formados, mas vocês vão perceber depois que vocês se formarem, vocês não precisam de plano odontológico, porque você tem de amigo dentista e cada um faz uma coisa. Hoje, por exemplo, minha esposa está indo lá fazer botox com um amigo meu, então é ótimo isso, só paga o conteúdo. Então, é bom ter amigo dentista, que você não paga nada de odontologia. Mas, de qualquer forma, você tem um plano de saúde odontológico.
Você tem diversos auxílios fardamentos. Então, a cada vez que você muda de patente, você recebe um soldo. As meninas que estão pensando em engravidar, não engravidem agora, esperem entrar para a Marinha, porque tem até 180 dias de licença maternidade. Caraca. 180 dias. E tem mais. Isso vale para as meninas e para os meninos. Quando seu filho nasce, a Marinha te dá um soldo a mais porque seu filho nasceu. Um presente, né? É uma mãerinha. A Marinha é uma mãe. Né? E ainda tem auxílio creche. Então, todos esses benefícios somados ao salário é excelente. E qual o valor do salário? Bom, dessa jornada de RM2 eu costumo falar em média salarial. Porque quando você entra, você recebe um pouquinho mais. Quando você sai, você está recebendo um pouquinho menos. Então, vai de 8 a 14 mil bruto. Então eu falo uma média de 10 mil reais. Você vai receber uma média salarial de 10 mil reais, né? Além de todos esses benefícios que a Marinha oferece. Então é muito bom. É uma mãe mesmo, é uma mãerinha. Muitos benefícios. E você ainda pode participar de diversos clubes da Marinha, centros recreativos. E ainda o militar ainda tem acesso a tudo isso. Cara, que legal. Mas uma dúvida que muita gente tem é que muita gente conta com essa estabilidade, né? E uma das desvantagens, né, desse permanente é que depois de 8 anos você perde essa estabilidade, né? Tem algo que você ganha depois desses 8 anos? Tem. Isso também é pouco divulgado e pouco conhecido, isso não consta também nem no edital. Você vai permanecer durante 8 anos na Marinha. Após esses 8 anos, você recebe uma verba indenizatória. É esse o termo jurídico, né? Eu faço algumas lives com advogados e mais ou menos eu acho que é esse o termo jurídico, mas é uma verba indenizatória. A força, com uma forma de indenização, agradecendo, né, por esse período que você se manteve na força, você recebe 5 dias úteis após você deixar a força, uma verba indenizatória que ultrapassa 130 mil reais. E detalhe, sem incidência de imposto de renda. Então, o imposto de renda não vai pegar nada desses 130 mil reais, é limpinho na sua conta. Na hora, a mãerinha vai te dar isso. Tá? Então, você recebe esses 130 mil reais. E assim, eu fico pensando. Eu fico escutando dos meus alunos. Poxa, Marcos, eu entrei na Marinha, era novo, recém-formado, peguei tanta experiência, consegui conciliar a Marinha com o consultório. Né, o consultório cresceu muito durante a minha jornada como militar. E eu saio da Marinha com um consultório muito bom, ou com uma outra matrícula, faço um outro concurso. Só que o fato de você ter essa estabilidade, mesmo que seja temporária, por 8 anos, cara, te dá um alívio. Né? Dá um alívio para você organizar a vida. Tem 8 então, anos, você né, tem 8 anos para você organizar a vida. Você pode fazer um mestrado, você pode fazer uma especialização, né? Você pode se atualizar. A Marinha, eventualmente, oferece isso também dentro da força, tá? Mas você pode fazer fora. E a Marinha, ela sempre vai querer que o militar dela se especialize. Então, ela vai facilitar isso. Por exemplo, na carga horária. Então, você vai chegar lá para o seu comandante, isso não é uma regra, né? Mas você vai chegar para o seu comandante e falar, olha só, comandante, eu estou querendo fazer uma especialização. Será que eu consigo trocar o meu horário, ajustar o meu horário para poder ter uma especialização? Isso é interesse da força. E se a força quiser que você faça, você ainda recebe um adicional, um percentual em cima do seu soldo para fazer isso. Olha que beleza. E você consegue atuar na sua especialização? Você consegue atuar. Por exemplo, se tu entrar como clínico geral, você consegue depois de fazer a especialização? Sim, você consegue atuar. Muito interessante. Você consegue atuar. Então, além da Marinha facilitar, né, a sua especialização, o seu mestrado, você ainda pode ganhar um percentual que, se eu não me engano, são 18%. Acima do seu soldo. Então, além de facilitar você fazer a especialização, depois que terminar, você ainda ganha um percentual a mais por ter feito aquela especialização. E aí você sai com seus 8 anos com aquela especialização e com aquele percentual agregado, aqueles 130 mil reais. Então, é uma mãe mesmo, né? É uma mãe mesmo. Eu falo, é verdade. É verdade. É. Então tem algumas, são basicamente essas diferenças do concurso de carreira e do concurso de temporário. Né? Eu vejo vantagem nos dois, só depende do que cada um quer para sua vida. Então os dois têm vantagens maravilhosas. Exatamente.
E uma, uma dúvida minha, depois desses 8 anos, se eu quiser prestar algum outro concurso militar, eu posso? Pode, mas não mais o temporário. Por que são 8 anos? Porque se você permanecer por mais tempo, automaticamente você ganha estabilidade. Então não pode ser mais de 8 anos. Então se você quiser fazer qualquer outro concurso temporário para as Forças Armadas, você não pode. Você não pode fazer, por exemplo, o RM2 2 vezes. No máximo, 8 anos. No máximo, 8 anos. Mas se você quiser fazer o concurso de carreira, pode. Não tem problema nenhum. Você sabe se tem temporário para o Exército, por exemplo? Tem. É diferente a forma de ingresso. São muito menos vagas. Muito menos vagas. E não tem um edital unificado. A grande vantagem da Marinha é que o edital é unificado. Sai para todas as cidades, todas as profissões na mesma data, em outubro. E é prova. Só prova. Primeira etapa é prova, depois a gente vai comentar sobre as demais etapas, mas a primeira etapa é prova. Para o Exército, para a Aeronáutica, cada região do Exército, porque o Exército também divide o Brasil em regiões militares, né? Na Marinha é chamado de distritos navais, no Exército são regiões militares, cada região militar abre numa data diferente. Então, é até difícil de você acompanhar, né? Não é prova, geralmente é análise de currículo, então que acaba já eliminando muita gente, porque você não tem uma prova. A prova é uma forma mais justa de concorrer a essa vaga, e são em datas diferentes. A Aeronáutica também faz isso, e a Aeronáutica também são em datas diferentes, essa apresentação de currículo. E eu, depois que eu sou dispensado, né, na Marinha, por exemplo, depois desses 8 anos, eu posso concorrer a um concurso de outra área militar, também temporária? Não pode. Nenhum, Não pode, né? nenhuma. Entendi. Porque somado todas as forças por no máximo 8 anos. Você pode fazer um concurso temporário para uma prefeitura, por exemplo, não teria problema nenhum. Mas para as Forças Armadas, não. Para as Forças Armadas, juntando todas as forças, no máximo 8 anos. Unificado nesse sentido, né? Eu tenho uma aluna que ela foi militar do Exército, temporária do Exército, durante 2 anos. E aí o marido dela acabou sendo transferido, ela acabou tendo que sair do emprego. E aí ela é pedagoga, ela trabalha em Manaus como militar da Marinha. Então ela foi 2 anos militar do Exército e ela não vai poder ficar os 8 anos na Marinha. Ela vai ficar mais 6 anos na Marinha até completar os 8 anos. Entendi. Interessante. E uma outra pergunta do Davi Rodrigues, muito interessante, é se pode fazer a prova antes da gente se formar, de estar formada. Pode. Então, são outras coisas que as pessoas desconhecem. Por exemplo, você está no 3º período, você não pode fazer a prova. Porque você vai fazer a prova agora, e aí você tem que estar formado na data da posse. Então, vamos botar datas aqui para as pessoas entenderem melhor. Então, hoje, né, o próximo edital sai em outubro. E a prova é em fevereiro. Então, outubro sai o edital, fevereiro do ano seguinte é a prova, e você vai ser chamado para a posse. Provavelmente, ali isso varia um pouco de distrito para distrito, mas entre julho e setembro do ano seguinte. Entre julho e setembro. Então, quem está se formando, por exemplo, no final desse ano, já pode fazer a prova. Vai se inscrever do edital que abre em outubro e a prova vai ser no início do ano que vem. Tá? Se você se forma no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, você também pode fazer a prova. Porque a sua data de posse, então quem se forma no primeiro semestre, vai tomar posse no segundo semestre do ano que vem. A prova vai acontecer enquanto ele estiver na faculdade, em fevereiro do próximo ano. Ele se forma em junho, mas ele pode fazer essa prova. E na data da posse, ele tem que apresentar um certificado de conclusão de curso, diploma, provando que ele está formado naquela área que ele está concorrendo. Então, a segunda etapa do concurso, a primeira é a prova, que a gente já falou. A segunda etapa do concurso é a entrega de documentos, onde você vai entregar os documentos que comprovam que você está formado, tá? E que você tem o diploma, está inscrito no CRO, no caso da odontologia tem que estar inscrito no CRO. Isso tudo sai muito rápido, você não precisa, na verdade, da carteirinha, não sei como é que está o CRO agora, mas geralmente a carteirinha demora um pouco para ser impressa, ser entregue, mas se você já tem o seu número de CRO, só precisa apresentar esse número de CRO, alguns outros documentos, dentre eles o diploma, e está inscrito no órgão de classe. Então nem como para você treinar a prova antes de você se formar, você não consegue fazer assim, só pra... Você consegue fazer, mas sobre treinar. Você vai treinar o quê? O que é formação militar naval?
Eu sempre falo isso. Jogo é jogo, treino é treino. Então não adianta você treinar uma coisa que você não vai poder assumir. Porque imagina a sua frustração se você passa e não pode assumir. Na verdade. Então, a minha dica é... Você tem qual período? O terceiro. Vocês estão no terceiro período. Se vocês não se formarem, vocês nunca vão poder ser um militar dentista da Marinha. Foca na sua faculdade. Esquece concurso agora. Vai sonhando. Vai desejando. Mas esquece prova agora. Esquece prova agora. Porque se você não se formar, você não consegue assumir. Então, eu falo o seguinte. Foca na sua faculdade. Quando você estiver formado, me procura. Porque aí, quando você estiver formado, a gente vai poder montar um plano para você passar na prova. Então, minha recomendação, esquece concurso agora. Quando você estiver formado ou próximo de se formar, ali no último semestre, né, você faz a prova. Agora, tem que avaliar, cada um tem que fazer a sua avaliação. O meu último semestre da faculdade foi muito tranquilo. Mas nem para todo mundo é tranquilo assim. Então, conciliar o último semestre da faculdade com estudo para a prova, cada um tem que fazer a sua avaliação. Eu tenho alunos, não é ele de odonto, ele não. Mas eu tenho uma nutricionista que o primeiro emprego dela foi a Marinha. Você imagina você sair da faculdade com seu primeiro emprego é a Marinha. Tem um engenheiro de produção, primeiro emprego Marinha. Um fisioterapeuta, tem até dentista. Dentista, primeiro emprego, Marinha. Então, é ótimo você já sair, né, da faculdade já com um emprego garantido. Mas cada um tem que fazer essa avaliação. Cada um tem que fazer essa avaliação porque não é simples você, né, conciliar uma faculdade, né? A gente fez faculdade, eu fiz faculdade de odonto, vocês que fazem faculdade de odonto, sabe o quanto a odonto é pesado. Né? Nossa, demais. Então, vale a pena cada um avaliar isso individualmente. No curso, dependendo de quando você entra no curso, eu sempre falo que a programação do curso é do zero a farda branca estudando 1 hora por dia. Todo mundo tem 1 hora por dia. Quanto tempo que a gente perde no celular aqui, cara? Às vezes eu pego meu relatório de uso semanal, nossa, eu fiquei tudo isso no celular, e às vezes em porcaria, né? WhatsApp, Instagram. Esse telefone aqui é o meu pessoal, então não tem nem desculpa. Eu tenho um que é profissional, que aquele eu nem olho lá o tempo que eu uso, porque é de trabalho. Agora esse aqui, nossa, quanto tempo eu passei nessa porcaria aqui, gastando tempo à toa. Então, às vezes a gente precisa só ajustar o tempo, é possível. Quem tá assistindo, inclusive, tem 1 horinha pra assistir. Lógico que esse conteúdo aqui, pô... Não, esse vale a pena. Esse vale muito a pena. Exatamente. Se sai o relatório do teu celular lá, o tempo que você perdeu aqui, você fala, pô, esse foi produtivo. Esse valeu a pena, entendeu? Agora a gente tem mais uma pergunta aqui do Daniel Castro. Ele tá perguntando se tem alguma restrição de altura pra ingressar na Marinha. Se usar óculos pode entrar? Pode ter tatuagem, piercing, brinco? Tá, vamos começar pela altura. Tem restrição de altura. Tem que ter entre 1,54 e 2 metros. Então, quem tem mais de 2 metros, tá fora. Ou tem que encolher um pouquinho. Encolher eu não sei se é possível, mas esticar é possível. Já tive alunos que tinham aí 1,52 m, aí faz pilates, alongamento, consegue esticar um pouco. Então, uma das etapas é a inspeção de saúde. Então, a primeira foi a prova que nós falamos, também tem essa segunda etapa, que é a entrega de documentos. A terceira etapa é a inspeção de saúde. Então, na inspeção de saúde, vai avaliar a altura, vai avaliar o IMC, né, o índice de massa corporal, então não pode ser muito magrinho, nem muito gordinho, mas não é só isso que é avaliado. Né? No IMC, às vezes o cara é muito forte, tem a massa muscular muito grande, o IMC dele é muito alto, então não é só o IMC pura e simplesmente que é avaliado. Então, a altura tem que ter entre 1,54 e 2 metros. E sobre tatuagem? Tatuagem não tem problema nenhum. Só tatuagem, por exemplo, ela de boa. Porque a tatuagem ela não pode fazer apologia a crimes e drogas. Então, faz apologia a um crime ou apologia a drogas, não pode. Também não pode ter tatuagem no rosto, tá? Pode ter o braço fechado, não tem problema nenhum. Outro mito, a tatuagem não pode aparecer fora da farda. Pode. No meu mural lá, eu sempre mostro aluno cheio de tatuagem. Eu tenho o Rodrigão, que é de engenheiro, ele tem os 2 braços fechados e aparece fora da farda, não tem problema nenhum. Eu sempre falo o seguinte, não pode ter nada relacionado a drogas. Você que tem a tatuagem do Flamengo aí, é um problema. Aí já não achei legal. Tatuagem do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Não é bom. No Fluminense pode. Aí já não gostei. A tatuagem qualquer time pode, não tem problema.
Nome de namorado. Namorado também é ruim, né? Ninguém vai fazer tatuagem de namorado, né? Eu sempre brinco, não faz tatuagem de Às vezes namorado. tem uns malucos, né? Mas... Namorado, espera casar, aí coloca o nome do filho, da esposa. Mas tatuagem não tem problema nenhum. Piercing. Não existe militar de piercing. Então, se você tiver um piercing onde ninguém vê, né? Escondido. Rapaz, vou contar um caso aqui. Eu não respondo mais os meus directs, né? Respondo pouco os meus directs. Mas sempre quando eu falo uma live falando sobre isso, a gente recebe umas fotos de uns piercings. Eita. Então não mandem fotos de piercing. Até medo. Não mandem. Né? Piercing, se não estiver aparecendo no live da fada, você pode ter piercing à vontade. Ninguém vai te incomodar com isso. Agora, piercing na sobrancelha, no nariz, você tira. Vai, quando você sair da marinha, né, do seu serviço, você coloca de volta. Uhum. Cabelo, não pode ter cabelo colorido, então cabelo azul, vermelho, não pode ser. Cabelo ruivo, louro, né, cores naturais, não tem problema nenhum se o cabelo for pintado. As meninas têm que fazer coque, então quase não aparece o cabelo. Tem corte de padrão militar, você vai ter que cortar o seu cabelo, os meninos, né, no padrão militar. Então tem essas restrições, sim, mas nada que, né, seja ajustável, né, que a maneirinha vai valer a pena. Não cuide da gente. E sobre o uso de óculos, vamos supor, a pessoa tem miopia. Então, óculos também não é um problema, você pode ter óculos, tem uns parâmetros, tem um anexo do edital que são padrões psicofísico-admissionais. Então, tem uma margem que é tolerável do uso de óculos, não tem problema você utilizar, né? Então, existe uma margem permitida. De cabeça, não vou saber esses parâmetros. Sim. Eu não sei nem qual é o grau que eu uso, cara. Então, eu não sei esses parâmetros oftalmológicos, mas no edital tem especificado, sim, não é nada absurdo. Eu tenho vários alunos de óculos, quando eu mostro lá, eu recebo essas perguntas também, eu mostro meus alunos utilizando óculos de farda, então não tem problema nenhum. Só quem tem um nível muito, muito elevado, que vale a pena dar uma olhadinha. É bom dar uma olhada, mas não é algo absurdo. Menos mal. E uma pergunta do Alex Gomes. O processo seletivo inclui o teste de aptidão física? Tem. Então vamos lá, a gente já falou de algumas etapas aí, né? Já falamos da prova objetiva, 25 questões de português, 25 questões de formação militar naval. Falamos da entrega de documentos, que você tem que estar formado até a data da entrega dos documentos. Perfeito. Então, na data da entrega dos documentos, você tem que ter toda essa documentação, dentre elas o seu certificado está inscrito no órgão de classe, a inspeção de saúde, que eu acabei de falar para vocês, e o TAF, é o teste de aptidão física. Quando a gente pensa em teste de aptidão física, né, a gente começa a pensar, né, flexão, abdominal, barra... Já fico com medo. Cara, a marinha é uma maneirinha, porque só caem 2 exercícios, natação e corrida. Natação, são 25 metros. Sabe, não sei se o pessoal que está assistindo, sabe uma prova de Olimpíada? Aquela piscina tem 50 metros. Então você vai nadar ela não no comprimento, você vai nadar ela na largura. É metade daquela piscina. Só uma vez? Só uma vez, atravessou 25 metros. Em 1 minuto para as mulheres e 50 segundos para os homens. Eu tenho uma filha de 7 anos, ela bate esse tempo. Ela bate esse tempo. Ela consegue atravessar 25 metros em 1 minuto. E ela não é um peixinho, não, ela nada, né? O nado, não precisa ser um nado perfeito, você não precisa ser, nadar um estilo completo, você precisa atravessar a piscina nadando. Não pode botar o pé no chão, não pode segurar na raia, na borda, e cachorrinho não é uma técnica de natação. Nadar cachorrinho clássico. Não, porque todo mundo fala, vou nadar cachorrinho. Não, tem que nadar um dos 4 estilos. Tem uma aluna minha que ela fez o TAF agora, Marcos, eu quis nadar costas. Você é doida. Não, me sinto muito bem nadando costas. Falei, tudo bem, se você se sente bem, vai de costas. Né? Que achar melhor. Pode nadar qualquer um dos 4 estilos. Então, se você não tem medo de água, né, se você é uma pessoa que entra numa piscina, que não tem medo de se afogar, você consegue fazer isso tranquilamente. Se você tem medo, né, tem pavor de água, procura uma escolinha de natação. Procura uma escolinha de natação que rapidamente tem histórias de alunos também que não sabiam nadar. Tinha pavor. Tinha uma aluna minha que falava, Marcos, eu entrava numa banheira, eu entrava em pânico, eu tinha medo de água. Até brincando. Banho eu tomava, tá, professor? Não, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Ainda bem, né? Você tem medo de entrar em alguma certa profundidade. Ela aprendeu rapidamente, em 3 meses começou a nadar e passou na prova. Então, natação é simples,
né? 25 metros, 1 minuto para as meninas, 50 segundos para os meninos. E a outra é a corrida. Corrida são 2.400 metros, em 17 minutos para as meninas e 16 minutos para os meninos, né? Então, se você tem ali dificuldade de correr, comece a se preparar para chegar na data do TAF e você conseguir cumprir essa meta. No curso a gente tem uma preparação para o TAF, mas a nossa preparação é óbvio que é só para corrida, porque não dá para fazer nada online e falar pro cara, mergulha aí, agora dá 5 braçadas e não conseguiu, pede para alguém jogar a boia. Isso a gente não vai fazer online, seria uma irresponsabilidade. Mas nós fazemos eventos presenciais, simulados de TAF, de corrida e natação, então a gente reúne mais próximo da data da prova, a gente reúne os alunos, faz um simulado de corrida, um simulado de natação. Mas a preparação ela acontece do TAF, no nosso curso, acontece ao longo do ano. Então a gente tem um grupo, a gente tem uma empresa, a Costa Atlética, que ela dá assessoria para os nossos alunos. Então dentro desse grupo dos nossos alunos tem planilhamento de corrida, tem exercícios para melhorar a musculatura, para fortalecer a musculatura para fazer a corrida. Porque é muito natural, né? Correr é muito natural. Criança corre antes de andar, né? Mas quando você faz uma preparação para a prova, você tem muitas coisas envolvidas aí. Então a gente faz uma preparação de fortalecimento para ninguém ter nenhuma lesão até a data da prova. E toda preparação para qualquer coisa na vida, não é só para a prova, não é só para o TAF. Se você faz algo a longo prazo, é muito menos danoso, muito menos sacrifício. Muito mais orgânico, né? Pois é. Às vezes, na hora, o nervosismo da pessoa pode atrapalhar e você sabendo lidar com isso. Inclusive, sobre nervosismo, a gente tem no nosso curso uma psicóloga que presta uma assessoria psicológica. Toda semana tem uma assessoria psicológica com a psicóloga, uma pequena palestra com a psicóloga dentro do nosso curso, justamente para a pessoa chegar, né, entender que isso é um processo, vamos devagar, estamos juntos, tem uma acolhida aos alunos. Não precisa ser violento. Não né? precisa. Muito importante. É complicado. Você estudar quando sai o edital, é possível? Sim, é possível. Sim, tem vários alunos, mas os melhores resultados são a longo prazo. Sempre. Melhor preparação, né? Possível. Agora a gente tem aqui uma pergunta da Mariana Bandeira. Ela perguntou se mesmo com a prova de títulos, é possível passar no concurso apenas com a graduação? Sim, é possível. A prova de títulos é a última etapa do concurso. Então vamos entender. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que para o Rio de Janeiro, para arredondar, facilitar as contas, para o Rio de Janeiro foram 10 vagas. Então a Marinha vai falar, olha, as 3 vezes melhores notas desse número de vagas, então são 10 vagas, as 3 vezes melhores notas, então 30 vão para as demais etapas. Então 30 pessoas vão para as demais etapas. Então vamos passar etapa por etapa. Primeira etapa, a prova objetiva. As 30 melhores notas, 3 vezes 10, vão para as demais etapas. Segunda etapa, é uma etapa eliminatória, que é a entrega de documentos. Então, muita gente vai entregar os documentos, porque eu resumi aqui para vocês, né? Eu só falei de diploma e CRO, mas são muitos documentos. São identidade, CPF, são documentos básicos, título de eleitor que a gente tem, né? Mas também tem alguns certificados que você não tem nenhum problema com a justiça, não está respondendo nenhum crime. Se você já foi militar, tem que pegar algumas documentos. Então, são muitos documentos. No curso, a gente tem uma assessoria para isso. Você tem a noção da complexidade que é isso. Imagino. São muitos documentos. Você tem que produzir uma apostila para entregar para a Marinha. Então, nessa etapa de entrega de documentos, muita gente é eliminada. Eu posso dizer assim que 10% desses 30 são eliminados aí. Pelo menos. Então, a gente tinha 30, agora a gente tem 27. Fazendo uma conta de padaria só para a gente poder entender como é que funciona isso. Segunda etapa é a inspeção de saúde. A inspeção de saúde, você vai fazer a inspeção de saúde na Marinha. Então, você vai ter a avaliação, inclusive, odontológica na Marinha. A Marinha vai avaliar todos os militares, fazer a inspeção bucal, avaliação oral, avaliação bucal desses candidatos. Tem exame de audição que é feito na Marinha, tem exame de acuidade visual que é feito na Marinha, e você também precisa levar outros documentos para a Marinha, outros exames para a Marinha, inclusive esse ano entrou o toxicológico.
muita gente é eliminada nesse momento. Mas as pessoas que são eliminadas na inspeção de saúde, elas são eliminadas não por problemas de saúde, porque elas não levam os documentos necessários na data necessária que a Marinha solicitou. Questão burocrática mesmo. Você vai ser militar, você vai servir a Marinha do Brasil. A Marinha não quer, não permite vagas para pessoas com deficiência, e a Marinha não quer que depois ela tenha um problema lá, que tenha que aposentar você por um problema que ela não investigou no início. Então tem uma investigação de saúde. Então vou botar aí que mais 10% são eliminados. Então daqueles 30, nós já temos aí 24, 6, 20% já foram eliminados. O TAF. Cara, o TAF elimina muita gente. O TAF elimina muita gente. Muita gente. Quem não se prepara com antecedência, depois que passa na prova, fala, agora eu vou me preparar para o TAF. Já era, não consegue. Não consegue se preparar para o TAF. Porque ele negligencia essa preparação para o TAF. Por isso que a gente faz no curso simultaneamente, faz em paralelo a preparação para a prova e para o TAF, que até melhora. O cara melhorando o condicionamento físico, ele vai melhorar os estudos dele também. Então, isso é importantíssimo. E aí a gente tem pelo menos aí mais uns 20% eliminados. Então, começamos com 30%, já temos aí 30%, 40% eliminado. Então, dos 30%, nós já caímos aí para uns 18%. E aí sobraram 18% que vão chegar na prova de títulos. Como é que funciona a prova de títulos? Se você tiver, por exemplo, uma pós-graduação, vai te dar uma pontuação extra. Se você tiver um artigo publicado, te dá uma outra pontuação extra. Se você fizer um mestrado, um doutorado, ou se você tiver proficiência em línguas, né, tem aqueles certificados do TOEFL, te dá uma pontuação extra. Se você tiver tempo de trabalho, te dá uma pontuação extra. Então tudo isso vai somando ponto à sua nota da prova. Mas aí eu sempre pergunto, quantos pontos o seu concorrente vai ter? Quantos pontos você vai ter? Qual vai ser a sua nota da prova? Qual vai ser a nota da prova do seu concorrente? Seu concorrente vai passar em todas as etapas? Não vai passar em todas as etapas? Fato é, todo ano eu tenho um aluno que passa sem títulos. Todo ano eu tenho um aluno que não tinha títulos e se arrependeu de não fazer a prova porque ficou com medo de prova de títulos. Todo ano eu tenho aluno com mestrado, doutorado, que não passa na prova, porque não atinge a pontuação máxima para ficar dentro daqueles 3 vezes o número de vagas. Todo ano eu tenho aluno com mestrado e doutorado que é eliminado em alguma das etapas, porque não leva um documento. Então, é uma incógnita. Você não tem como, não posso afirmar que é possível ou que é impossível. O que eu posso dizer, pegando em 2022-23, saiu o resultado já final, por exemplo, do 7º Distrito Naval. Eu considero o 1º Distrito Naval, Rio de Janeiro, mais concorrido. E aí o 7º Distrito Naval, ele regula com São Paulo, como o 2º mais concorrido. Das notas finais do 7º Distrito Naval, 75% de todos que passaram não tinha título ou não precisaria de título para passar. Ou seja, se tivesse tirado uma excelente nota na prova, teria ficado com a vaga. Então, título é importante? Claro que é. Todas as etapas são importantes. Todas as etapas são importantes quando você vai fazer uma prova. Mas não é só isso que define. Se fosse só isso, por que a Marinha está fazendo prova? Em 2015 era só análise de currículo. Por que a Marinha em 2016 mudou prova? Porque ela quer que alguém tenha mais do que currículo. Seja muito bom em fazer prova. Que aprenda o conteúdo, né, antes de entrar na Marinha. Então, é importante? Todas as etapas são importantes. Mas não é só isso que vai definir se você entra ou não. Tem muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. Esse ano mesmo, eu tive vários alunos que passaram sem título. A gente vê que o peso maior realmente é da prova, né? É tudo. É tudo. É tudo. Sim. Mas a prova é a mais importante, porque se você não passa na prova, você não vai fazer mais etapas. Né? Então, a prova é a mais importante. Qual é a etapa mais importante? A prova. Depois da prova, qual é a etapa mais importante? A entrega de documentos. Depois da entrega de documentos, inspeção de saúde. Então é uma escada. Tu pode ir muito bem na prova, aí esqueceu de entregar um documento. Tá eliminado. Então, tá eliminado. E voltando nessa questão das provas, tem alguma pontuação? São 50 questões, né? Cada uma vale um ponto? Cada uma vale 2 pontos. 2 pontos. Tem alguma pontuação mínima ali para você ter alguma chance? Então, essa é uma outra coisa também que eu brigo pra caramba quando eu recebo essas perguntas. Quem fez essa pergunta aí? Não, pergunta minha mesmo. Sua, então vou brigar com você. Pode brigar comigo. Não, sabe por quê? É natural a gente querer saber qual é o mínimo necessário pra gente, o mínimo esforço pra conseguir
o sucesso. Isso é natural do ser humano. É o mínimo esforço para conseguir o sucesso. Mas não tem como eu dizer isso para você. Então, é impossível. Porque isso vai variar de ano para ano, de cidade para cidade, de profissão para profissão. Então, cada questão vale 2 pontos. A prova vale 100. Então, quanto que eu preciso tirar para ir para as demais etapas? Quer ir tranquilo? 100. Aí ninguém... Pode ter gente empatada, mas mais pontos não tem. Pois é. Mas vamos dar uma numeração boa, uma pontuação boa. Se você acertar 40 questões, né, 40 de 50 é uma pontuação boa para você ir para as demais etapas. Não é certo, não é garantido, mas na maioria das profissões, na maioria das cidades, vai te levar para as próximas etapas. Vai te levar para as próximas etapas. Tem profissões, direito, por exemplo, esse ano, acertou 25 questões. Só tinha ele fazendo para uma cidade, eu não lembro a cidade. Foi no 7º Distrito Naval, na região de Brasília. Não foi para Brasília essa vaga, mas para o entorno ali de Brasília. Ele acertou 25 questões. Só tinha ele fazendo essa prova. Na realidade, as outras fizeram menos do que 25. Ele passou metade da prova. Automaticamente, se você acerta menos da metade, você já está eliminado do concurso. Então, teve cargo que não teve pessoas fazendo a pontuação mínima para ir para as demais etapas. Ninguém vai assumir aquela vaga. Ninguém vai assumir aquela vaga. Ociosa. Fica lá e provavelmente vai para o ano que vem e vai abrir aquela vaga novamente. Então é assustador. É assustador. Porque a pessoa não conseguiu fazer um mínimo para conseguir entrar. Não teve ninguém fazendo um mínimo para conseguir entrar. A vaga já era dele ali, né? Já era dele. Se ele faz o mínimo, consegue entrar. E uma outra dúvida nesse sentido. A gente pode... Eu aqui do Rio de Janeiro... Mas deixa eu só... Para a pessoa não achar que tem que fazer 25 pontos para passar. Não é a média isso, né? A média é muito maior. Então a gente vê profissões que o cara faz 45 questões de 50 e a briga é boa lá em cima. Né? Tem profissões que acontece isso, mas não é a realidade. Uma pontuação boa, 40. 25 é o mínimo para você não ser eliminado direto, né? A Marinha tem 3 nomenclaturas que eu sempre gosto muito de enfatizar. A Marinha diz que você é aprovado quando você acerta metade da prova. Então, se você acertou 25 questões, a Marinha vai falar, parabéns, você foi aprovado. Que não significa nada. Não significa nada. Você precisa ser classificado. Então, se você acertou 25 questões e tiveram pessoas com uma pontuação maior do que você não vai ser classificado. Então, nas minhas redes sociais, aqui, eu nunca falei em aluno, eu não tenho aluno aprovado. Né? Porque todos os meus alunos praticamente acertam metade da prova. Então, não é vantagem eu falar que eu tenho aluno aprovado. Então, eu falo de alunos classificados e alunos fardados. Então, o que é o aluno classificado? É aquele que está dentro do número de vagas. Então, tem 10 vagas, 3 vezes o número de vagas. Ele vai para as demais etapas, ele está classificado. E o aluno fardado é aquele que passou por todas as etapas e ficou dentro do número de vagas. Então, só para vocês terem uma ideia. Esse ano, só de oficial nível superior, nós tivemos 387 alunos classificados. Depois eu até confirmo esse número. 387, 300, é muita gente. E alunos fardados, esse ano a gente não tem o resultado oficial ainda de todos os distritos navais, né? Ainda estão saindo os resultados, mas ano passado 1/3 de todas as fardas da Marinha foram dos alunos do curso. Então vocês vão olhar, 1, 2, aluno do curso, 3, 4, aluno do curso. Tem alunos em todos os distritos navais, em todas as cidades, em todas as profissões. Dentista pra caramba. 40% de todos os dentistas que entraram na Marinha no passado estudaram comigo. É muita gente. Muita gente. E uma dúvida, vamos supor que eu queira concorrer com menos pessoas, naqueles que, vamos supor, em Brasília tem uma vaga para dentista, né? E vamos supor que se repita essa história do colega de direito, né? Eu vou lá, eu presto a prova para lá, eu tenho que estar lá presencialmente na prova? Na prova, sim. Isso mudou em 2021. Até 2021, até 2020, você poderia fazer a prova no Rio de Janeiro concorrendo a uma vaga em Manaus. Não tinha problema nenhum. Você escolhia onde você queria fazer a prova, independentemente do distrito naval que você concorreria à vaga. Em 2021 isso mudou. A Marinha exige que você vá fazer a prova no distrito naval que você quer concorrer à vaga. Então, se você mora no Rio de Janeiro, quer concorrer à vaga em Brasília, você precisa fazer a prova em Brasília. Tá? E posteriormente eu poderia pedir uma transferência, por exemplo, para o Rio de Janeiro? Não existe transferência. Por isso que tem aquela... Essa é uma das vantagens do concurso de carreira.
Porque você não vai pedir, não pode pedir transferência, nem a Marinha pode te transferir. Uhum. A Marinha não pode falar, pô, Vitor, olha só, você ficou aí 5 anos agora em Brasília, agora eu preciso que você vá para o Rio de Janeiro. Você não vai ser transferido, você vai ficar os seus 8 anos em Brasília. Entendi. Então não tem transferência. Existem casos especiais. Por exemplo, se você for casado e seu marido for transferido, sua esposa for transferido, aí existem casos especiais que serão estudados pelo comando a possibilidade de transferência. Eu tenho uma aluna que ela passou para São Paulo e o marido dela foi transferido para Ladário. Ela foi acompanhar ele. Inclusive, ela mandou mensagem hoje. Ela trabalha no setor de comunicação. Ela foi acompanhar o marido dela, que foi transferido para Ladário. Então, essas situações especiais existem, mas não é uma regra. São exceções. As transferências são exceções. Eu queria muito que a Marinha voltasse com a possibilidade de você fazer a prova em uma cidade e concorrer a outra cidade. Isso era muito bom. Porque, às vezes, você quer mudar de cidade, você tem um parente numa outra cidade, quer concorrer àquela cidade. Sim. E é um custo muito grande. No dia da prova, você tem que fazer um deslocamento. Com certeza. E não é só o custo, é tudo que envolve o concurso. Você está muito tenso. Viajar. Então, imagina, a gente mora aqui no Rio de Janeiro. Tem prova no Fundão, bem ou mal, a gente conhece o Fundão, né? Sabe onde é que fica. Então, quem mora no Rio de Janeiro vai fazer a prova no Fundão, é tranquilo. Você sabe como é que faz para chegar lá, sabe qual ônibus pega, sabe o caminho certo, até os riscos do caminho a gente conhece, né? Rio de Janeiro. Agora, você vai fazer a prova em Manaus, você não sabe nada de Manaus. Então, é uma tensão, é um estresse além do custo que gera, né? Isso a gente pensa muito para os alunos. Então, a gente tenta sempre orientar os alunos onde ficar, se você não vai fazer a prova naquele dia. Como a gente tem aluno no Brasil inteiro, então a gente pega as dicas com os alunos do Brasil. Olha, vai ser nessa cidade aqui, nessa região em Manaus. Qual é o melhor lugar para se ficar? Então a gente tenta orientar os alunos para minimizar isso também no dia da prova. Perfeito. E a gente tem uma outra pergunta da Alane Santana. Qual período é melhor para começar os anos preparar durante a faculdade? E se é possível passar de primeira, estudando no último ano de graduação? Sobre passar de primeira, sim, é possível. Eu tenho muitos alunos que passaram de primeira. Muitos alunos mesmo, dentistas, inclusive, que passaram de primeira. Pode passar de primeira, de segunda, isso é muito pessoal. Então, depende muito da preparação de cada um, da disponibilidade de cada um, do dia da prova. Então, assim, a possibilidade de passar de primeira, de segunda, de terceira, eu brinco, é a mesma. Cada um tem uma dedicação diferente. Então, certamente tem gente que está assistindo, que tem filho pequeno. E para a mulher é sempre mais difícil. Fato, para a mulher sempre tem uma demanda maior, né? De ter que tomar conta de família, então tem uma dificuldade maior. E eu tenho muito mais mulher vestindo a farda branca do que eu. Mas muito mais. Acho que 4/5 são mulheres. Mas a demanda é muito mais pesada para a mulher, né? Principalmente quando tem filho. Mas é possível passar de primeira. Tem vários casos de alunos que passaram de primeira. Então, não vejo nenhum problema passar de primeira e de segunda. Sabe quem fez essa pergunta? Alane Santana. Sabe o que é curioso, Alanis? Não importa o que você fez na sua graduação. Não importa se você foi bom aluno na sua graduação. Não importa se a sua faculdade foi boa. Não importa nada disso. Porque não cai nada da sua graduação. Então, importa a sua dedicação na preparação do concurso. Não importa se você foi se o CR na sua faculdade foi melhor. Não importa. Importa que você saiba aquilo que vai cair na prova, que é português e formação militar naval. Então, a dedicação da prova para a prova, isso é um diferencial. Então, você consegue se dedicar mais, consegue ter um sucesso maior. Então, o meu curso é do zero à farda branca. Quem começa com uma preparação antecipada é estudando 1 horinha por dia. Uma hora por dia. Seguindo o plano de estudos, o planejamento, eu tenho certeza que todo mundo que faz do zero à farda branca, seguindo o plano de estudos, chega na data da prova brigando por uma vaga. Tá? E a melhor época para preparação é você estar no último ano da sua faculdade ou já está formado, quando você conseguir conciliar isso. Você consegue conciliar 1 horinha por dia. Fala, não, estou no último período da faculdade, consigo ter 1 horinha por dia? Consigo dedicar 1 horinha por dia? Consigo. Então, beleza. Vai lá, dedique-se e comece a estudar no último período da faculdade. Acho que eu não vou conseguir. Espera se formar, né? E comece a estudar. Sabe o que acontece, Vitor? O cara fala, não, na faculdade não dá porque eu tenho faculdade.
Aí depois, quando ele se forma, ele fala, pô, não dá porque agora eu preciso arrumar um emprego. Não dá porque agora eu preciso fazer uma especialização. Agora não dá porque eu quero ter filho. Então, nunca dá. Sempre vai adiando. Sempre vai adiando. Não tem um momento ideal para começar. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Fato. Então, tem que dar um jeito de começar. Se organizar, se estruturar, saber o que você quer realmente, começar a estudar. Então, vamos lá. Agora, a Raíssa Pereira perguntou qual a importância de um curso preparatório e o que o senhor considera um diferencial no seu curso. Raíssa, quando você fez o Enem, você teve professor? Na sua faculdade, você não tem professor? Na escola, você não teve professor? Isso acontece? As pessoas acham, não, curso preparatório eu vou dar um jeito e vou estudar sozinho. Caramba, você teve professor a sua vida inteira. Por que agora, quando você vai fazer um curso preparatório, você quer comprar uma apostila na banca de jornal e estudar sozinho? Não dá, não dá. Então, de coração, eu tenho alunos estudando muito, cara, muito. E eu falo, é brincadeira, mas é verdade. Não dá para um aluno estudando sozinho competir com os meus alunos. Porque a gente tem uma programação de estudo muito regrada. Então, eu acho que curso preparatório é fundamental para quem deseja passar, não só na Marinha, mas em qualquer concurso público. Por quê? Primeiro, você poupa tempo. Né? Tempo é dinheiro? É lógico que tempo é dinheiro. Porque se você tem uma organização, eu te entrego lá, você precisa estudar 1 hora por dia. Hoje, você vai estudar isso aqui, ó, essa matéria. Hoje você vai assistir essa videoaula e vai fazer esses exercícios. Eu estou dando um guia para ele. Se você for estudar sozinho, você vai falar, o que eu vou estudar hoje? Por onde eu começo hoje? Sabe nem por onde começar. Né? Sabe nem por onde começar. E tem uma questão, né? A Marinha tem uma matéria que é formação militar naval, que hoje quem sabe que é formação militar naval? Ah, beleza, eu vou pegar editais anteriores e vou estudar formação militar naval. Tá, mas por onde? Você vai pegar o quê? No meu canal do YouTube, RM2 Marinha, tem vários vídeos lá. Só que eu falo, e eu sou bem honesto, meu canal no YouTube é para mostrar a didática do curso, para mostrar como é que funciona. Então não tem todas as aulas do curso disponibilizadas no meu canal do YouTube. Eu quero que a pessoa olhe lá e fale, caramba, eu gostei dessa metodologia, me identifico, as aulas são divertidas, a gente brinca pra caramba nas aulas e tem conteúdo. Então é fundamental você ter um curso preparatório. É fundamental você ter um curso preparatório. Aqui no curso RM2 Marinha, eu preparo desde 2017. Então, esse modelo de prova começou em 2016. Em 2017, nós começamos a preparar para essa prova de RM2 na Marinha. Então, eu tenho hoje milhares de alunos que já vestiram a farda. Vou pegar meu celular aqui, cara, eu tenho de foto aqui, agora tá saindo o resultado final, recebendo foto pra caramba. No meu Instagram, vocês podem ver as fotos dos alunos fardados lá também. Então, eu acho fundamental. O curso vai te dar um guia, vai te dizer, tem um plano de estudos. Na realidade, o primeiro dia do curso é dedicado ao manual do aluno. Quando o aluno compra o curso, tem um dia que ele tem que se dedicar ao manual do aluno. No manual do aluno, a gente ensina para ele o que ele vai fazer, como ele tem que estudar, o que ele precisa ter em mente dia a dia. Todos os alunos têm meu WhatsApp pessoal. Então, imagina você estudando sozinho. Tem uma dúvida, você vai recorrer a quem? Google, ChatGPT? Eu já testei o ChatGPT, não funciona.